Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista a Bantu Man. Eu chamo-me Lea Comba e hoje eu tenho como convidada a Raquel Machaqueiro. Ela é antropóloga, é licenciada pela Universidade Nova de Portugal e tem um doutoramento pela Universidade de George Washington, nos Estados Unidos. Para além de ser autora do livro The Carbon Calculation, ela também trabalha no Departamento de Antropologia do projeto SlaveRex, onde ela ensina pessoas a falarem sobre a escravatura da forma correta e também realiza diversos projetos que abordam diversidade, inclusão e racismo em Portugal. This shit is retarded. Goddamn. Muito obrigada por estares aqui, Raquel. Obrigada eu por terem convidado. Espero que esteja tudo bem contigo e estejas entusiasmada, assim como eu, para essa entrevista e para falarmos de temas super interessantes aqui hoje. Vamos ver. E hoje eu gostaria que tu nos desses uma pequena introdução, uma base sobre o trabalho que tu fazes com o projeto Histórias Difíceis, Legados Difíceis, né? Partindo do ponto em que nós, em países brancos, países europeus, principalmente, estamos em contextos académicos em que alunos negros muitas vezes não se sentem incluídos e discussões sobre racismo, sobre inclusão e diversidade geralmente não são tidas num contexto científico, né? De diversas formas. Então, como é que o projeto Histórias Difíceis, Legados Difíceis funciona? Bom, para já ainda é a primeira edição que estamos a fazer, portanto ainda não podemos falar de uma grande experiência nesta matéria. Portanto, eu de facto faço parte do SlaveRex Project e nesse contexto nós temos procurado catalisar discussões na praça pública, especialmente em Portugal, sobre as questões do racismo, sobre o legado da escravatura, sobre essa história difícil que muitas vezes os portugueses preferem não falar ou preferem só ver o lado glorioso dessa história. E nesse contexto nós conseguimos levar o Lonnie Bunch, o diretor do Museu de História e Cultura Afro-Americana aqui em Washington, D.C., portanto, foi ele o fundador do museu. Neste momento ele é o diretor do Smithsonian Institution, não é só daquele museu, mas conseguimos levá-lo a Portugal para uma conferência na Culturgest, que achamos que foi importante, foi a primeira vez que ele foi a Portugal, e tivemos também outras atividades, nomeadamente um simpósio de um dia inteiro, com vários convidados de vários países europeus, dos Estados Unidos, do Brasil, Angola, Moçambique, em que falámos destas questões de património, de como esta história é ou não contada, e do legado do tráfico de escravos, nomeadamente em questões de racismo e falta de inclusão e discriminação. E nesse contexto, com a vontade de continuarmos a ter uma presença, mais uma vez, catalisadora na sociedade portuguesa, surgiu-nos esta oportunidade, com o apoio da Embaixada Norte-Americana, de fazermos isto ao nível do ensino, porque de facto reconhecemos que há no ensino português uma lacuna muito, muito grave nesta questão. A história da escravatura é mal dada, os escravizados são equiparados às outras mercadorias que eram traficadas naquela altura. Há uma falta de humanização dessa história que faz com que muitos alunos com ascendência africana, ou que simplesmente não são brancos, não são de ascendência europeia, não se sintam representados nessa história e na forma como essa história é contada. Isso é uma sensibilidade que eu já tinha desde há muitos anos, até porque durante a minha licenciatura essa foi uma questão que eu estudei, dos programas escolares de História e de Português, e essa falta de inclusividade nos programas, e então surgiu-nos esta oportunidade de podermos abordar esta questão com os professores, e então criámos esta formação. Eu vou dar uma parte dos conteúdos, mas vamos ter convidados norte-americanos, neste caso 2 professoras norte-americanas cuja especialidade é mesmo esta, é falar sobre esta história, como ensinar aos professores a ensinarem esta história, e vamos ver qual vai ser a receptividade e como é que estes professores em Portugal vão receber esta experiência nova. Esperemos que seja positiva e que seja
que possa gerar novas conversas e novos resultados nesta área. Olhando para esse contexto acadêmico, principalmente em Portugal, em que é um país que foi construído na base da escravatura, né, e que tem toda essa questão do tráfico de escravos baseada em finanças, em economia. E olhando para a primeira fase da formação que vocês estão a organizar, de que forma é que vocês fazem um certo reparo de como é que a história é ensinada? Por exemplo, nós temos grandes problemas, como tu já disseste também, no modo como a escravatura é ensinada nas escolas, e há questões do género de chamar, ou seja, a exploração de África, por exemplo, de um descobrimento, e tem termos como esses que são geralmente usados. Como é que isso é corrigido, de certo modo? Como é que vocês pretendem corrigir isso? Aí, como é que vocês ensinam os professores no ambiente acadêmico a mudar essa perspectiva de como é que essa história é ensinada? Se calhar, em vez de usarmos a palavra corrigir, talvez fosse melhor, até para sermos melhor recebidos, dizer que estamos a propor formas diferentes de abordar a mesma história, não é? Depois, a mesma história pode ser contada de várias maneiras e com uma linguagem diferente, não é? Portanto, desde logo há um problema de linguagem, de como é que esta história é contada e o vocabulário que se usa para contar esta história, desde os descobrimentos, que claramente foi uma descoberta para os europeus, mas não era, de certa forma, nenhuma descoberta para quem já vivia naqueles territórios. Palavras como escravo em vez de pessoa escravizada. Pronto, há uma série de problemas com a linguagem, mas eu acho que tão mais importante que a linguagem é a questão dos conteúdos. E, para mim, os conteúdos têm vários problemas. São extremamente simplificados, e alguém até poderia argumentar, mas para o 5º ano não se pode complexificar muitas coisas, são ainda crianças muito novas, não se pode complicar muito a questão. E não é uma questão de complicar, é contar as coisas como elas de facto são. E, portanto, falar simplesmente de um comércio triangular é uma forma simplificada de contar a questão. Era um comércio mais complexo do que um simples triângulo ligando a Europa ao continente americano e ao continente africano. Há também uma parte importante da Ásia, das mercadorias que se traziam da Ásia, tudo isso. Há, sobretudo, uma forma muito despersonalizada de contar essa história. Os escravos são todos escravos, como se fossem mercadorias, não têm histórias pessoais, não se sabe, não é contado na sala de aula como é que essas pessoas eram trazidas da África, como é que eram raptadas, como é que eram capturadas, como é que eram mantidas até serem embarcadas, como é que era a viagem. Só a descrição da viagem é uma forma importantíssima de mostrar a violência que estava inerente a este tráfico. Eu, enquanto andei na escola, nunca aprendi nada sobre a viagem, nem sequer sabia que se falava da Middle Passage, não é? Em inglês, que havia um nome específico para essa viagem. Nunca me foi como foram descritas. Peço desculpa pelo meu cão. Foram descritas as condições infra-humanas em que aquelas pessoas tiveram que viajar. Nunca é referido como as famílias eram separadas, amigos, pais, mães, filhos, irmãos separados só porque não interessava vender aquele conjunto de pessoas, ou quem comprava só queria uma pessoa daquela família. Portanto, são questões que podem parecer de micro-história sem importância, mas são precisamente estas questões que dão matéria, que encarnam uma história que faz sentido para quem a está a aprender. E quem ainda mais fez parte dessa história, aí pode se sentir representado. Nunca se sentirá representado numa história que passa ao lado de tudo isso e simplesmente dizendo os escravos eram transportados de África para o continente americano e no continente americano ficavam a trabalhar nas fazendas a produzir açúcar ou algodão ou o que fosse. Isso não diz nada, não é? Fala de uma transação económica, fala de um sistema produtivo, mas não diz nada das pessoas. E depois também falta falar
do outro lado, as histórias de resistência, e como, por exemplo, um suicídio era uma forma de resistência, não é? Tirarem-se dos navios para o mar era uma forma de resistência, antes morta do que escrava. E todas essas pequenas histórias que fazem parte de micro-histórias são aquelas que vão realmente contar e que vão tornar esta história mais próxima de quem a aprende e de facto, se sinta representado nessa história. É isso que falta, são esses conteúdos. Depois há uma crítica mais específica que talvez não faça tanto. Daí faz. Mas é uma crítica que não tem a ver só com os programas de história e com a história ensinada, é uma crítica mais geral à historiografia portuguesa. Faltam ainda estudos que nos digam exatamente de que forma é que o tráfico de escravos contribuiu para a riqueza que existe hoje em Portugal. Riqueza pública e riqueza privada. Refiro-me, por exemplo, numa história macroeconómica de Portugal, que lugar teve o tráfico de escravos nessa macroeconomia? Qual era a percentagem que contribuía para o PIB, por exemplo, linguagem que hoje toda a gente percebe a ler os jornais de economia, né? Que percentagem do PIB era o tráfico de escravos? Qual era a contribuição para a coroa desse tráfico? E depois, ao nível privado, que fortunas foram construídas nas costas dos escravos? Que empresas, que famílias temos hoje em Portugal que construíram o seu património nas costas de escravos? Esse estudo não está feito em Portugal, nem ao nível micro, nem ao nível macro. Alguns historiadores já começam a apontar aqui e ali para algumas coisas, mas estudos como temos, por exemplo, no Reino Unido ou nos Países Baixos, sobre precisamente as origens dessas riquezas públicas e privadas, falta ainda fazer em Portugal. E como falta, depois também não se transmitem na sala de aula, não é? Porque não está. E nessa questão da falta de estudos, também fazendo já uma conexão sobre como professores em Portugal ensinam a história da escravatura, a história deste comércio, até que ponto é que tu achas que os preconceitos que ainda estão na memória pública portuguesa vão influenciar como é que esses conteúdos vão ser ensinados? Principalmente, acho que esse deve ser um grande desafio da formação que vocês estão a dar para os professores, talvez, e sobre como é que esses preconceitos enraizados na memória pública portuguesa vão impactar o modo como os professores vão ensinar essa história e também o modo como os professores em Portugal vão interagir com os seus estudantes de origens africanas. Pois, a questão, eu não sei como, mas um dos problemas é precisamente esse, o enraizamento. O preconceito está de tal forma enraizado que as pessoas nem percebem que estão a ser preconceituosas ou que têm esse preconceito. E é muito mais difícil a gente combater um preconceito quando não percebe que ele lá está, do que quando sabe perfeitamente que está a ser preconceituosa. E com isto não estou a dizer que as pessoas racistas não sabem que estão a ser racistas. Acho que são níveis diferentes. Acho que há um nível de preconceito que está tão inconsciente no discurso público português e como tal nas pessoas, que as pessoas nem percebem que há ali um preconceito. E eu acho que a maior parte dos professores de História são pessoas bem intencionadas, quer acreditar que não são racistas, ou a haver professores racistas, quer acreditar que são mesmo uma mínima minoria dentro do ensino português, mas de facto existe uma cultura enraizada, não só a nível dos professores, das pessoas em geral em Portugal, que tem origem nesta questão do lusotropicalismo, não é? Em que nós vemos sempre a nossa história de uma forma celebratória, não. E depois, quando nos apontam o lado menos bom dessa história celebratória, a reação é: então temos que nos autoflagelar por aquilo que nós fizemos. Não é isso, a gente não precisa de um extremo ou outro, não é? É no meio que a gente vai encontrar o caminho certo, e é reconhecer que, embora Portugal possa ser considerado um país com uma história muito
muito interessante, né? Tendendo à dimensão do país e àquilo que conseguiu alcançar com os poucos meios que tinha. Isso não foi feito gratuitamente, não é? Foi feito às custas de muita morte, de muita violência. Isso tem que ser reconhecido, e não é uma questão de autoflagelação, mas uma questão de reconhecer como a história é. E como nós vivemos, infelizmente, durante mais de 50 anos, quase como uma ditadura, que não só silenciou esse lado menos positivo da história, como fez questão de glorificar sempre a história, infelizmente a nossa descolonização e a nossa pequena revolução do 25 de Abril, quando digo pequena, tem a ver com o facto de não ter havido muita violência no dia 25 de Abril, não estou a menorizar o 25 de Abril. Mas, de facto, o 25 de Abril e a descolonização não chegaram às mentes das pessoas e nunca houve, de facto, um debate sério na sociedade portuguesa. Penso que está a começar a haver agora, nos últimos anos, muito por via das artes, mas não houve, na altura, um debate que levasse a que as pessoas conseguissem desenraizar esses preconceitos nas suas cabeças e, portanto, como ainda lá estão, isso impacta a forma como as pessoas vivem a sua vida e como ensinam a história, não é? Mesmo que não se apercebam que o estão a fazer. E isso reflete-se ao nível da linguagem, como já falamos, e ao nível sequer de perceber porque é que há alunos que não se sentem representados nessa história, o que é que falta contar nessa história, que faz com que esses alunos não se sintam representados. E para um professor de história cheio de boas intenções, que não é racista, pode nem sequer passar-lhe pela cabeça que é importante enfatizar as histórias das pessoas que estavam naqueles navios, da forma como essas pessoas viviam antes de serem capturadas, como é que foram capturadas, em que circunstâncias. Portanto, mais uma vez, materializar essa história, personalizar essa história, torná-la humana, porque é isso que faz com que os alunos se sintam representados. E provavelmente muitos professores, por causa desse enraizamento, nem sequer se apercebem que falta dar esse pequeno passo para tornar as coisas mais inclusivas, mais representativas. Acredito ter conversas sobre racismo e conversas sobre essa questão sistemática da opressão de pessoas negras, principalmente em Portugal. São conversas que ainda são vistas como conversas extremamente difíceis de se ter, principalmente falando no ambiente académico, né? E eu gostaria de saber, do teu ponto de vista, qual é o papel que a educação teria, nesse caso, a combater ou a começar um processo de apagamento do racismo em Portugal a nível sistémico, a nível estrutural. Qual é o papel que uma educação mais clara sobre essa questão histórica teria no combate ao racismo sistémico em Portugal? Sim, são conversas ainda difíceis de ter, talvez não tanto dentro da academia, embora haja pessoas na academia ainda muito racistas e com uma visão muito preconceituosa da história, mas eu acho que essas conversas são mais difíceis até no café, na padaria, no supermercado, porque a maior parte das pessoas vive numa realidade em que não são obrigadas a discutir estas questões, não é? Ou não são confrontadas com essas questões, a não ser que se tenha uma pele escura, é que se é confrontado com essas questões na padaria, no café, no supermercado, não é? Quem é branco não lida no dia a dia com essas questões, né? A não ser que seja confrontado com um episódio de racismo, enfim, descarado, não é? Mas essa é uma questão que não nos interpela a nós, brancos. Não vivemos nesse dia a dia. Portanto, estas conversas são difíceis nesses meios, porque as pessoas não estão habituadas a terem que confrontar essa realidade, né? A não ser que tenham uma pele escura, aí sim. Portanto, aí essas conversas são difíceis porque geralmente a reação das pessoas é uma reação confrontacional, que é, como eu já simplifiquei, então temos que nos autoflagelar pelo que fizemos, não é? Portanto, é difícil, num primeiro momento, termos uma reação que não essa.
termos uma reação conciliatória. Essa só vem com o tempo, se conseguirmos de facto levar a pessoa até essa posição mais conciliatória. Como tal, a educação tem um papel fundamental, eu não diria no apagamento do racismo, porque acho que, infelizmente, esse é um problema que nunca vai ser apagado e vai ser uma luta constante e permanente, mas acho que é possível eliminar as estruturas na sociedade que permitem que o racismo se reproduza e que se mantenha. Portanto, isso acho que a educação tem um papel fundamental. Hoje a gente entra na sala de aula e vê muitas cores. Eu, quando andei na escola, tinha 2 ou 3 colegas negros e o resto era tudo branco. Hoje, se eu entrar numa sala de aula, há miúdos asiáticos, há miúdos do Sudeste Asiático, há miúdos de origens africanas, portugueses, todos, mas a sala de aula é muito mais diversificada. E eu acho que só isso faz com que as crianças já cresçam com uma visão do mundo mais aberta, não é? Porque os colegas não são todos brancos, portanto já têm uma receptividade maior a essa diversidade. E depois a escola só tem que dar o passo seguinte, que é dar uma história, e não só a história, há outras formas de criar inclusividade na sala de aula. Pode ser na biologia, pode ser na matemática, pode ser no português, pode ser em muitas coisas. Mas pronto, é de história que estamos a falar. A escola dá esse outro passo, que é então mostrar como o mundo ainda tem muito racismo e como nos cabe a nós eliminarmos essas barreiras e essas estruturas na sociedade que permitem que esse racismo se mantenha e se reproduza. Portanto, eu acho que é mesmo ao nível da educação que tem que ser feito o principal trabalho. Essa foi uma das conversas que nós tivemos, aliás, com o Lonnie Bunch, quando ele esteve em Portugal. É de facto aí, não há outro sítio para começar a lançar as sementes de uma sociedade mais inclusiva, é ali, é na educação, não é noutro sítio, é ali. E dali então depois se parte para outras políticas sociais ao nível da estrutura do Estado, ao nível dos acessos a serviços e até à educação, né? A universidade, por exemplo, com políticas como o Brasil tem de incluir pessoas de cor nos cursos. Portanto, há uma série de outras políticas públicas que se podem fazer e que se devem adotar para combater esse racismo estrutural. Mas a escola é, de facto, o sítio onde se põe a principal semente e onde se rega essa semente com muito carinho para ela continuar a crescer e a espalhar-se numa árvore com umas raízes muito profundas e fortes. Apesar de hoje em dia nós termos ambientes acadêmicos um pouco mais diversificados, com pessoas de mais diversas etnias, ainda assim nós não temos um ambiente acadêmico inclusivo, né? Temos as pessoas lá, mas a estrutura é aquela que continua a mesma, apesar dessas tais pessoas estarem presentes no ambiente acadêmico, né? E ultimamente tem-se aumentado sentimentos de ódio e opiniões de ódio contra pessoas de etnias não brancas nas universidades, principalmente em Portugal também. Eu gostaria de saber como é que tu criticas o posicionamento de várias instituições educacionais em Portugal em situações de racismo contra alunos negros ou alunos de outras etnias. Bom, eu acho que esses episódios têm a ver muito com o ambiente em que nós vivemos hoje em dia, que é um ambiente, não é só em Portugal, é por toda a Europa e também aqui nos Estados Unidos, em que movimentos políticos de extrema-direita, racistas, abertamente racistas e xenófobos, têm conseguido ter um papel ativo na praça pública e foram, de certa forma, normalizados como se fossem mais um partido político. E eu acho que isso, a normalização desses movimentos, desses partidos xenófobos e racistas, abriu a porta a que as pessoas sentissem que podiam ser racistas na praça pública. E eu acho que esses episódios são um reflexo deste ambiente que nós vivemos hoje. E a única forma de o combatermos é de facto estarmos ativos e estarmos atentos a esses episódios, e as instituições
as instituições têm que responder de uma forma muito, muito assertiva, muito firme, têm que punir muito, sem qualquer ambiguidade as pessoas que estão por trás desses ataques e até expulsá-las da universidade, se for esse o caso, porque não pode haver espaço para ambiguidades ou permissividades quando estamos a falar de racismo, porque, como alguém já disse muitas vezes, o racismo mata, portanto, não pode haver contemplações e procurar que as coisas passem só enfim, ou achar que são brincadeiras que depois as pessoas se acalmam e passa tudo. Não, são questões muito sérias que têm que ser abordadas de forma também muito séria e sem quaisquer ambiguidades. Mais cedo tiveste a dizer que, por exemplo, conversas sobre racismo não se tornam difíceis em ambientes mais informais e principalmente pessoas brancas que não são confrontadas com esse tipo de temas diariamente se sentem ainda cada vez mais atacadas, né? Quando se lançam questões sobre racismo. E tu, como uma pessoa branca, como uma pessoa de origem portuguesa, falando do ponto de vista do lugar de fala dessa narrativa sobre racismo, sobre escravatura, qual é que tu achas que é o teu papel como uma pessoa branca, como uma pessoa que tem um privilégio dentro desse sistema racista e xenofóbico, né? Qual é o teu papel nessa mudança, nesse reajuste de como a história é ensinada? E por que tu achas que é necessário e que é positivo tanto pessoas negras como pessoas brancas terem esse tipo de conversas nos mesmos meios? Bom, eu para já tenho um lugar muito privilegiado para poder defender esta causa. Eu sou professora, todas as semanas dou aulas a uma turma de quase 30 alunos e esse para mim é um espaço privilegiado para dar voz a estas questões. E uma vez que uma das aulas que dou é de direitos humanos e ética, a questão do racismo está nas aulas praticamente todos os dias, não só de racismo, mas de classismo, luta de classes, etc. Portanto, para mim esse é um dos lugares privilegiados. Eu devo dizer que acho muito perigoso a ideia de que só as pessoas negras é que podem falar de racismo, ou só as pessoas LGBT podem falar da causa LGBT, ou só, enfim, esta coisa que nem sei como definir, mas esta ideia muito em voga hoje em dia, que só a pessoa que tem aquela identidade é que pode falar em nome das pessoas que têm aquela identidade. Eu acho isto perigoso, porque, embora estejamos a falar de causas progressistas, esta lógica depois pode ser invertida, não é? E, portanto, só pessoas brancas é que podem dizer quem são as pessoas que merecem estar ao nível das pessoas brancas. Portanto, eu acho esta lógica muito perigosa. E eu acho, enquanto princípio de vida, que nós temos a obrigação, enquanto seres humanos, de tornar o planeta um bocadinho melhor do que aquilo que o encontramos. Ora, hoje em dia isso é muito difícil, não é? Atendendo às circunstâncias em que nós vivemos, é mesmo muito difícil deixarmos a casa um bocadinho mais arrumada do que a encontramos. Mas, para mim, estas questões são um princípio de vida, quer dizer, eu não acho que seja legítimo vivermos numa sociedade que marginaliza outras pessoas, sejam elas porque são negras, sejam elas porque, sei lá, porque têm um cabelo arranjado de uma maneira diferente. Quer dizer, se nós somos todos seres humanos, somos todos de raça humana, porque só existe uma raça, não me cabe na cabeça que possa haver formas de discriminação, sejam elas baseadas na identidade étnica, na identidade sexual, na identidade seja do que for, seja porque são pobres ou porque outros são ricos. Portanto, a questão da classe social para mim ainda é mais fundamental do que qualquer outra, porque há negros ricos e negros pobres
e de certeza que não estão juntos na mesma luta contra o racismo em todas as circunstâncias. E, portanto, eu, enquanto pessoa branca, tenho noção do privilégio em que vivo, por ser branca, mas ao mesmo tempo sou mulher. Portanto, também tenho noção de falta de privilégio em determinadas áreas que tenho por ser mulher, nomeadamente as questões da maternidade, não é? Que os homens nunca têm que pensar numa série de questões que a nós, mulheres, nos afetam quando nós decidimos ser mães. Mas enquanto mulher branca, eu dedico-me a estas causas porque eu acho que é obrigação de qualquer ser humano lutar por estas causas. Portanto, isso não faz de mim uma pessoa diferente ou especial. Eu acho que é obrigação de todos os seres humanos lutarem por estas causas. Enquanto o mundo estiver tão desigual economicamente e depois por todas as outras questões, é nossa obrigação lutarmos por um mundo melhor. Portanto, calha que eu sou a branca e estou nestas causas, mas se tivesse nascido negra ou de outra etnia qualquer, se calhar estaria na mesma luta, porque foram as circunstâncias da minha educação, do meu crescimento, que me tornaram assim. E foi assim que fui educada, de criar um mundo melhor dentro das possibilidades que tenho, que são poucas, de facto, mas fazemos o nosso melhor. E olhando agora para estamos hoje em dia num mundo que é mais tecnologicamente desenvolvido. Claro que a informação é alcançada de forma muito mais rápida e nós temos muito mais informação E disponível e desinformação também nesse sentido. Mas tu achas que com o passar do tempo as pessoas vão se tornando mais conscientes por causa dessa tanta informação que existe hoje em dia disponível? E se há pessoas que ainda são ignorantes no que toca a assuntos relacionados à discriminação de raça, tu achas que essas pessoas ainda vão continuar, apesar de ter tanta informação à sua volta? Pois, eu não acho que o mais informação signifique que as pessoas estejam mais informadas. Infelizmente, acho que as redes sociais nos mostraram precisamente, têm-nos mostrado, nesta experiência social que temos vivido nos últimos anos, que o facto de haver mais informação disponível não torna as pessoas mais informadas. E, portanto, nesse aspecto, eu sou muito pessimista em relação ao futuro. Ou melhor, se continuarmos assim, não acho que a existência de tanta informação seja positivo para as futuras gerações. Até porque há um limite para o cérebro de processar tanta informação, não é? Portanto, nós acabamos por selecionar a informação que achamos que é pertinente para nós e todos nós vamos construindo pequenas bolhas onde vivemos e essas bolhas são alimentadas pela informação que nós queremos receber ou não. E, portanto, não tenho perspectivas positivas nenhumas acerca das novas gerações estarem mais informadas e por isso serem menos racistas por haver mais informação. Acho que não é por aí. Eu cresci sem telemóveis e sem redes sociais e a informação que se obtinha era nos jornais e na televisão. E não havia mais formas nenhumas de obter informação e não era por isso que as pessoas não estavam informadas. Portanto, as pessoas escolhiam ler os jornais ou não ler, ver os telejornais ou não ver, e, portanto, quem via e quem lia estava bem informado. E hoje as coisas são um bocadinho diferentes no sentido em que as pessoas estão nas redes sociais e acham que estão a ser informadas porque recebem os feeds nos seus Facebooks e nos seus Instagrams ou no que for. Eu não uso essas plataformas, não sei exatamente como é que funcionam, mas ouço falar o suficiente para perceber que é mais ou menos assim. E as pessoas vivem na ilusão de que têm muita informação, mas às tantas não estão assim tão informados. E no caso das novas gerações, eu receio muito que seja maior o grau de desinformação do que informação. Porque como são
jovens que não foram habituados a ler jornais, muitas vezes estão a ler coisas que parecem ser notícias de jornal e não são. E nem precisam de ser os deepfakes que agora se fala, produzidos com inteligência artificial. Às vezes basta serem páginas mais ou menos mascaradas de jornal para parecer que é uma notícia e não são. E, portanto, há uma grande desinformação ao nível destas novas gerações, precisamente porque, como não foram alfabetizadas nos meios de comunicação social tradicionais, não têm os instrumentos, as ferramentas necessárias para discernir, dentro das redes sociais e das bolhas onde vivem, o que é informação e o que é que não é. Portanto, eu não acho que seja aí a solução ou uma das soluções para o problema. Aqui volto para a educação. E é na educação que a gente ensina as crianças a navegarem na internet e a perceberem o que é informação e o que é propaganda e o que são as fake news e os deepfakes e essas coisas. Portanto, mais uma vez voltamos à educação como sendo a origem, o sítio onde se faz aquilo que é realmente importante. E a educação como sendo a chave para essa mudança, né, que nós queremos. Exatamente. É na educação que se ensinam as crianças a ler notícias, a procurar informação e a discernir aquilo que é informação daquilo que não é informação, embora pareça que seja. Muito obrigada, Raquel, mais uma vez por estares aqui conosco e teres nos proporcionado essa entrevista fantástica. Espero que corra tudo bem com o projeto Slaveworks e com o projeto de Histórias Difíceis e Legados Difíceis. E estamos aqui sempre a acompanhar também todo o trabalho que vai ser feito. Muito obrigada. E obrigada a todos que nos acompanham aqui nas entrevistas da Bantuman. Acompanhem o nosso website, acompanhem o nosso Instagram, YouTube, Spotify, que vem por aí muito, muito mais conteúdo. Até já!